Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, bem-vindos a bordo de mais um capítulo do livro Religião dos Espíritos, que estamos fazendo o estudo que começamos recentemente. Estamos no capítulo 6, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 6, que é Alienação Mental. Esse livro que sempre vai fazer referência ao livro dos Espíritos e vai nos trazer muito conteúdo sobre encarnações e encarnações, né? Reencarnações, vivendo, morrendo, aprendendo, e vamos lá com mais uma lição, alienação mental, o que ela quer nos dizer. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quanto se consagram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravavam a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que pervertem a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas venturas da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando, depois, na vida espiritual, como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças, problemas e indolorosas perturbações. Todos nós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que, hoje, retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Perceberam que ele usa uns termos, Emmanuel, né, que escreveu esse livro através da psicografia de Chico Xavier, crianças problemas, né, que ele está, alienação mental, o que ele está querendo dizer, tudo isso. Vocês viram que aqui no terceiro parágrafo, ele já dá um norte do que vai tratar esse tema, do que ele quer dizer. Né, fazedores de guerra que depravavam a confiança do povo, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, homens e mulheres que trocaram o tempo do lar pelas aventuras da deserção, ou seja, vindas e vidas que foram aqui vivenciadas de maneira completamente errada. Né? E aí, onde está a justiça divina nisso? Não a justiça punitiva de Deus, mas das leis naturais, da lei natural de Deus, que para toda ação existe uma reação. Esse livro vai falar muito nisso, porque é o livro dos Espíritos. E aí não que o livro dos Espíritos fale só de lei da ação e reação, ele vai falar de todas as leis, mas principalmente da lei de ação e reação, tem capítulos específicos, como tem para vários outros. Então está explicando as leis divinas, as leis naturais. E aqui é mais um caso. Então, dessas vidas e exemplos que eu dei aqui através desse texto, que vieram, vivenciaram de maneira errada e retornam agora num mar de sofrência, que é como a gente diz. Mas por que isso? Aí a compreensão da doutrina espírita nos dá esse alento, essa compreensão do quê? De que em vidas passadas possivelmente fizeram coisa errada. E agora vieram o quê? Para espiar, que é o que a gente viu na aula passada e vai rever aqui. Por quê? A questão 373 aqui desse capítulo que faz menção, qual foi a pergunta que Allan Kardec fez? Allan Kardec perguntou o seguinte:
Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E a resposta dos espíritos: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Tem a letra A também, dessa questão 373, que foi a seguinte pergunta: pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um homem de gênio em precedente existência? E a resposta: certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Está vendo? Aqui são esses espíritos, como Emmanuel descreve, crianças problemas. Nós falamos dessa forma, mas que na verdade não são crianças problemas, que nós vamos ver lá no final do texto. Mas é um problema que vai condicionar aquele espírito numa situação muito complicada. Né? Como ele coloca na questão aqui, os cretinos e idiotas, ele colocou no máximo das doenças, das alienações mentais ali, de que forma? Né? Que o cretinismo é uma doença, segundo a ciência, é uma doença mental causada pelo hipererotismo congênito durante o desenvolvimento do recém-nascido. Então, ou seja, na gestação já pode vir com aquele programa, e quando o recém-nascido aflora aquela condição, por uma condição já de má formação. E o idiota, ou idiotia, é um grau avançado de atraso mental em que o coeficiente de inteligência é inferior a 20 e a idade mental é igual ou inferior ao de uma criança de 3 anos. Gente, aqui a gente dá só uma noção da doença. É lógico, eu não estou me aprofundando cientificamente. É para a gente ter uma noção do que ele quer dizer aqui nas questões. Então, por isso, isso é uma definição genérica. Tá? É lógico que eu não estou falando como um estudante, um cientista de biologia, de medicina ou de biogenética, que seja, para definir isso. Mas é para a gente ter um parâmetro do que ele quis dizer e o que ele quer abordar nessas questões. E qual relação isso tem com o texto. Essa é a nossa interpretação. É compreender o que a gente vê no dia a dia. Essas crianças com deficiência e que se tornam adultos e levam essa deficiência. Né? Por que aquela criança nasceu com essa deficiência? Por que essa criança veio deficiente? Por que ela desenvolveu essa deficiência? Então aqui ele está nos dando um norte, uma noção. E ele está falando o quê? Que é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. A gente viu na aula passada o que é uma expiação. Expiação é o resultado do quê? De faltas do meu comportamento faltoso em vivências anteriores. Então, tem uma certa gravidade na minha vivência anterior que vai comprometer a minha vida futura. Eu cometi uma falta grave lá atrás e eu vou ter que reparar. Lembra que eu falei na aula passada? São os danos que eu causei na vida passada e agora eu vou precisar pagar. Agora eu vou precisar fazer o quê? Reparar. Eu vou precisar vivenciar aquilo de que maneira? De reparo, de fazer diferente. Só que, é como ele disse aqui, ó, é um estacionamento temporário. Ou seja, fica paralisado, fica sem a racionalidade muitas das vezes, em algumas doenças, não tem capacidade intelectiva, não tem capacidade de aprendizado. É um espírito encarcerado num corpo, nós vamos ver esse termo também em outras lições. Ele está aprisionado naquele corpo, porque observe que na questão seguinte, Allan Kardec perguntou, pode o corpo de um idiota, ou seja, o espírito reencarnado, ser de um espírito que tem animado um gênio em vida anterior, ou seja, encarnou naquele espírito, naquele corpo que hoje tem alguma deficiência mental, alguma alienação mental que não permita a sua inteligência ser aflorada, a sua inteligência ser exercida, que ele tenha sido um gênio numa vida pregressa? E ele diz que certo. Quando abusa dele, o homem abusa do quê? Aquilo que fala também na lição passada, onde cada aprendizado conta, onde através da minha inteligência eu exerço esse aprendizado, onde através da minha inteligência eu executo o quê? O mal. Então eu utilizei aquele dom divino, aquilo que me foi concedido da inteligência, e eu usei para o lado mal. Não para o lado da caridade, não para o lado da beneficência, não para o lado do amor, eu usei para o lado do mal.
Então agora eu vou ter que reparar. Então o que acontece? É como diz a questão, vem um gênio, um espírito gênio num corpo com uma grave alienação mental a tal ponto de não poder exercitar a sua inteligência. É a lei da ação e reação. Né? Mas e aí? Qual o caminho a seguir? A revolta, o desespero, o desânimo, o esmorecimento? Não. Ele vai dizer lá, qual a solução? Paciência, amor envolvido, como vai dizer aqui o parágrafo final. Ele nos ensinou. Né? Todos vós, de modo que revereis no lar, anjos tristes, olha o termo que ele usa, esses anjos tristes, porque estão encarcerados nesses corpos e não podem executar a sua inteligência. Laços enfermos do nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos refletidamente a perder e que hoje retornam à concha dos nossos braços, ou seja, ao amor, ao aconchego de um pai e de uma mãe, que muitas das vezes é uma prova para esse pai e para essa mãe demonstrar todo o carinho para aquele que chegou dessa forma, para que ele receba pelo menos o quê? Pelo menos não, mas é o que ele mais vai receber, amor, carinho e ternura, como diz o texto. Qual a sua reflexão acerca desse tema, dessa questão? Eu vou ficando por aqui e conto com você no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.